As 7 maravilhas do mundo antigo eram construções monumentais que impressionavam pela grandiosidade e engenharia avançada para a época. Elas foram listadas por historiadores gregos e romanos, mas apenas uma delas ainda existe hoje. Aqui estão as 7, e em primeiro lugar, Pirâmide de Quéops, ou Grande Pirâmide de Gizé, construída no Egito por volta de 2560 a.C., é a única maravilha do mundo antigo que ainda existe. Foi feita como tumba para o faraó Quéops, impressiona pelo tamanho e precisão. Durante milhares de anos, foi a estrutura mais alta do mundo feita pelo homem, com aproximadamente 146,6 metros de altura. Hoje, devido à erosão, tem cerca de 138,8 metros. O que torna essa pirâmide ainda mais impressionante é a precisão com que foi construída. Feita com mais de 2,3 milhões de blocos de calcário e granito, alguns pesando até 15 toneladas, foi erguida sem o uso de tecnologia moderna. Os egípcios utilizaram técnicas avançadas de alinhamento e nivelamento, garantindo que os lados da pirâmide fossem praticamente perfeitos e estivessem alinhados com os pontos cardeais. Indo para o próximo colocado, em segundo lugar, Jardins Suspensos da Babilônia, a Maravilha Perdida. Os Jardins Suspensos da Babilônia são uma das mais fascinantes e misteriosas 7 maravilhas do mundo antigo. Diferente da Pirâmide de Quéops, que ainda existe, os Jardins Suspensos são envoltos em mistério, pois não há provas concretas de que realmente existiram. De acordo com relatos históricos, eles teriam sido construídos por volta do século VI a.C., na cidade da Babilônia, que ficava onde hoje é o Iraque. Segundo a lenda, o rei Nabucodonosor II mandou construir os jardins para sua esposa, a rainha Amitis da Média, que sentia saudades das montanhas e vegetação de sua terra natal. Como a Babilônia era uma região desértica e plana, o rei teria ordenado a criação de um verdadeiro paraíso verdejante, repleto de árvores, flores e cascatas artificiais. O mais impressionante é que os relatos descrevem os jardins como uma construção em terraços escalonados, como se fossem andares de um prédio, onde cada nível possuía diferentes tipos de plantas e árvores. Em terceiro lugar temos a estátua de Zeus em Olímpia, o Colosso dos Deuses. A estátua de Zeus em Olímpia foi uma das mais impressionantes criações da antiguidade e fazia parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Construída no século V a.C., a estátua ficava dentro do Templo de Zeus, na cidade grega de Olímpia, um dos locais mais sagrados da Grécia Antiga. Olímpia era o centro religioso dos Jogos Olímpicos, que aconteciam em honra a Zeus, o rei dos deuses. A grandiosa estátua foi obra do renomado escultor Fídias, o mesmo responsável pelas esculturas do Partenon, em Atenas. Com 12 metros de altura, a estátua mostrava Zeus sentado em um trono majestoso, segurando em uma mão uma estátua da deusa Nike, da deusa da vitória, e, na outra, um cetro com uma águia no topo, representando seu poder absoluto. O trono era decorado com ouro, marfim, pedras preciosas e ébano, tornando a estátua uma das mais luxuosas de seu tempo. O que tornava essa obra ainda mais impressionante era sua riqueza de detalhes. O corpo da estátua era feito de placas de marfim, dando um tom realista à pele do deus, enquanto suas vestes e acessórios eram cobertos de ouro maciço. O brilho da estátua, iluminada pelo fogo das tochas dentro do templo, fazia com que os visitantes tivessem a sensação de estar diante de algo divino. Em quarto lugar temos Templo de Ártemis em Éfeso e a majestosa Casa da Deusa. O Templo de Ártemis em Éfeso foi uma das construções mais grandiosas do mundo antigo e um dos maiores templos já erguidos na história da humanidade. Dedicado à deusa Ártemis, protetora da caça, da fertilidade e da natureza, ele foi construído na cidade de Éfeso, na atual Turquia, por volta do século VI a.C. Essa impressionante obra foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo devido à sua beleza, tamanho colossal e riqueza arquitetônica. Uma obra de arte gigantesca. O templo era conhecido por suas dimensões imponentes, possuía cerca de 137 metros de comprimento e 69 metros de largura, sendo quase 2 vezes maior que o Partenon de Atenas. Sua estrutura era sustentada por 127 colunas de mármore, cada uma com 18 metros de altura, esculpidas com detalhes refinados e entalhes impressionantes. No interior do templo, havia uma imensa estátua de Ártemis, feita de ouro, prata, marfim e ébano. Diferente da imagem tradicional da deusa como uma caçadora, a estátua mostrava uma versão local de Ártemis, representada com vários seios, simbolizando fertilidade e abundância. O templo era também um dos maiores centros religiosos da época, atraindo peregrinos de toda a Grécia e do Mediterrâneo. Em quinto lugar, Mausoléu de Halicarnasso, o túmulo que virou lenda.
O mausoléu de Halicarnasso foi uma das construções mais impressionantes da antiguidade e ficou conhecido por ser o túmulo do governante Mausolo, sátrapa, governador da Cária, uma região do Império Persa. Ele foi construído entre 353 e 350 a.C., na cidade de Halicarnasso, da atual Bodrum, Turquia, por sua esposa e irmã, Artemísia II, após sua morte. A grandiosidade e a beleza dessa obra foram tão impressionantes que o nome mausoléu passou a ser usado para qualquer grande tumba monumental. Uma construção monumental. O mausoléu tinha cerca de 45 metros de altura, combinando elementos da arquitetura grega, egípcia e persa. A estrutura era dividida em 3 partes principais. A base, um grande bloco retangular feito de mármore branco, que servia como fundação para a construção. A colunata, acima da base, havia 36 colunas jônicas, que formavam uma espécie de templo aberto, criando um efeito visual grandioso. O topo, no alto, havia um telhado em forma de pirâmide e, no ponto mais alto, uma enorme estátua de uma carruagem puxada por 4 cavalos, onde Mausolo e Artemísia eram representados. O interior do mausoléu guardava o túmulo de Mausolo e provavelmente de Artemísia, que morreu 2 anos depois. Ao redor da estrutura, esculturas e relevos representavam batalhas e figuras mitológicas, tornando o mausoléu um verdadeiro museu a céu aberto. E agora em 6º e penúltimo lugar. Colosso de Rhodes, o gigante de bronze que maravilhou o mundo. O Colosso de Rhodes foi uma das mais belas 7 maravilhas do mundo antigo. Construída entre 292 e 280 a.C. com 33 metros de altura, representava Hélio, o deus do sol e protetor da ilha de Rhodes, na atual Grécia. A estátua foi criada para comemorar a vitória dos rodenses contra o cerco imposto pelo rei macedônio Demétrio Poliórcetes, que tentou conquistar a ilha em 305 a.C. Como homenagem e sinal de gratidão aos deuses, os habitantes de Rhodes decidiram erguer uma das mais impressionantes obras de arte da história: a construção do Colosso. O projeto foi conduzido pelo escultor Quers de Lindos, discípulo do famoso Lísipo. Para construir a estrutura, os rodenses utilizaram bronze derretido das armas e máquinas de guerra abandonadas pelos inimigos derrotados. A estátua foi moldada sobre uma estrutura de ferro e pedra para suportar seu peso. Com uma base maciça de mármore, o colosso foi erguido em um dos pontos mais estratégicos da cidade, podendo ser visto de longe pelos navegantes que chegavam à ilha. Embora não existam descrições exatas sobre sua aparência, muitos acreditam que a estátua mostrava Hélio com uma coroa de raios solares na cabeça, segurando uma tocha ou uma lança. Diferente da ideia popular de que ele ficava com as pernas abertas sobre o porto, especialistas afirmam que o colosso provavelmente estava com os pés juntos ou em uma posição mais estável, pois as técnicas da época não permitiriam uma estrutura tão aberta. E por sétimo e último lugar, o farol de Alexandria, a luz que guiava o mundo antigo. O farol de Alexandria foi uma das mais impressionantes construções da antiguidade e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Construído entre 280 e 247 a.C., não faros, ao largo da cidade de Alexandria, no Egito, sua principal função era guiar navegantes e garantir a segurança dos navios que se aproximavam do movimentado porto da cidade. Projetado pelo arquiteto Sóstrato de Cnido, uma construção Ptolomeu e Êxito Alexandre, o Grande, e concluída durante o reinado de seu filho, Ptolomeu II Filadelfo. O farol tinha uma altura estimada entre 100 e 140 metros, sendo uma das estruturas mais altas do mundo antigo, superado apenas pelas pirâmides de Gizé. Sua construção era feita com grandes blocos de calcário branco, e ele possuía 3 seções distintas. Uma base quadrada e sólida, que abrigava depósitos e alojamentos. Uma torre octogonal intermediária, que estreitava à medida que subia. Um topo cilíndrico, onde havia um espelho de bronze altamente polido que refletia a luz do sol durante o dia e uma grande chama durante a noite. No topo do farol, havia uma grande estátua, possivelmente do deus Hélio ou de Zeus, voltada para o mar. Como funcionava o farol? O farol de Alexandria utilizava fogo e espelhos de bronze polido para refletir a luz a longas distâncias. Durante o dia, os raios solares eram direcionados pelos espelhos, enquanto à noite, uma chama era acesa para continuar a orientação dos marinheiros. Estima-se que a luz do farol pudesse ser vista até 50 quilômetros de distância, tornando-se essencial para a navegação e o comércio no Mediterrâneo.
Além de sua função prática, o farol também era um símbolo do poder e da grandiosidade da dinastia Ptolemaica. Alexandria era um dos centros culturais e comerciais mais importantes da antiguidade, e a presença dessa imponente estrutura reforçava sua posição como um dos maiores portos do mundo. A destruição do farol. Apesar de sua grandiosidade, o farol de Alexandria não resistiu ao tempo. Durante séculos, ele foi danificado por terremotos, com registros de abalos entre os séculos IV e XIV d.C. O golpe final aconteceu em 1323, quando um grande terremoto derrubou suas últimas partes. No século XV, os mamelucos utilizaram as pedras do farol para construir a fortaleza de Qaitbay, que ainda se encontra no local onde a estrutura se erguia. Legado e influência. Mesmo em ruínas, o farol de Alexandria continuou a inspirar gerações. Sua engenharia influenciou o design de faróis ao redor do mundo e, até hoje, a palavra faróis em diversas línguas tem origem no nome da ilha de Faros. Nos últimos anos, arqueólogos encontraram restos do farol submersos no fundo do Mar de Alexandria. Existem planos para reconstruí-lo como uma homenagem ao passado glorioso da cidade e à impressionante engenharia da antiguidade. O farol de Alexandria não era apenas uma estrutura funcional, mas um marco da inteligência humana e um símbolo de progresso que brilhou por séculos.